Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer mais um review para vocês, dessa vez de um KZ, o KZ ZX. Ele está sendo bem comentado aí no meio audiófilo, principalmente porque ele está trazendo um driver eletrostático de baixa tensão. Então eu vou estar comentando um pouco para vocês sobre ele, beleza? Ele vem nessa caixinha padrão KZ, então não tem muita coisa diferente. A gente tira ele, ele vai ter o berço de espuma onde os dois fones eles vêm encaixados, e dentro dele a gente tem o padrão, que são as três ponteiras de silicone e mais o cabo, que eu vou estar falando daqui a pouquinho sobre ele. Nas ponteiras de silicone especificamente, ele vem nesse formato novo deles, foi a primeira vez que eu usei. Pra mim, me incomodou bastante, ele ele acaba vedando, acho que demais. Não é vedar demais, mas eu não sei exatamente como explicar, mas ele fez uma pressão tão grande no ouvido que eu não consegui ouvir por muito tempo o fone com ele. Quando eu troquei, eu coloquei a que eu estava no ZS10 Pro, ficou outro fone para mim totalmente diferente, tá? Mas aí eu vou explicar um pouco mais lá na frente. No cabo dele, então, que ele vem esse cabo novo da KZ, que ele é um cabo todo como se fosse prateado aqui, assim, só que ele é inteiro emborrachado, então ele não enrola muito, ele é muito melhor, mas assim, foi um upgrade que eles fizeram de cabo, assim, que melhorou demais esses cabos da KZ. Então, assim, puta, só o cabo dele já vale a pena, já demais, assim, se você conseguir adquirir fora para usar com os fones normais que a KZ, que vem com aquele cabo marrom escuro e que enrola demais, beleza? Na parte do faceplate dele, do corpo mesmo do fone, ele é muito bonito, estilo KZ mesmo, uma parte do faceplate de metal, preto, depois eu vou colocar uma imagem para ficar um pouco melhor aí na tela. E ele vem com algumas cores, ele vem rosa, azul e preto, tá? Então eles têm essas três cores ali que você pode escolher. O encaixe dele é padrão KZ, então encaixa muito bem, isola muito bem, então você não vai ter nenhum problema com relação a isso. Entrando então na parte do som, vou dar um geral na parte do som e depois a gente entra um pouco mais específicos, tá? No geral ele é bem detalhado, esse drive eletrostático dele deixa o som mais detalhado e ele tem graves muito para frente, então os graves deles acabam sendo bem apresentados, com os médios também bem colocados à frente ali, o que eu nunca tinha visto em um fone KZ. Então ele tem aquela sonoridade em L que eles falam, bastante graves, o médio e a parte dos agudos também para frente. Os agudos um pouco recuados na verdade. Ele acaba faltando um pouco de agudos ali para o meu gosto. Entrando um pouco direto então em cada um dos sons. Na parte dos graves dele, eles são mais para frente, eles são até que bem definidos ali, tudo bem legal. Só que eu acho que às vezes por causa dos médios, ele acaba sendo um pouco mais para frente do que eu gosto. Então ele não é uma pegada muito igual o ZSN Pro ou o ZS10, que ele é bem livre, então os agudos dele acabam aliviando um pouco ali. Como ele tem os agudos um pouco mais recuados, o grave acaba ficando muito presente das músicas. Isso acaba sendo muito bom para alguns gêneros, como música eletrônica, ou músicas até mais modernas assim. Mas as músicas eletrônicas nesse fone ficaram muito bons por causa disso. Entrando então agora na parte dos médios. Os médios dele foi, acho que, a maior diferença de todos os fones da KZ que eu já experimentei. No caso, eles são bem mais pra frente, eles são bem... acaba sendo meio cheio, ele é mais quente do que o normal. Então eu acho que os graves acabam invadindo um pouco os médios e acaba fazendo com que eles fiquem um pouco mais cheios ali. Então, para músicas acústicas isso acaba sendo muito bom, só que ao mesmo tempo, no geral, assim, alguns outros gêneros até rock mesmo, eu acabo não gostando muito. Ele ficou muito mais pra frente do que eu gosto para a parte dos médios. Apesar de gostar muito de médios e tudo mais, eu acho que ainda faltou um pouco de detalhamento, que ele tem ainda um pouco de detalhamento ali, mas não tanto quanto eu achava que teria, por ser um drive eletrostático. E também a questão de agudos, acho que acabou deixando ele um pouco escuro esse fone. Tá? Mas no geral, a parte dos graves acho que acabou invadindo um pouco os médios ali, e como os médios já são mais pra frente, para você conseguir ouvir ele bem, você aumenta o volume, e daí os graves pra mim acabam incomodando um pouco. Mas ainda assim, para alguns gêneros musicais ali, ele acaba sendo muito bom. Entrando na parte dos agudos, como eu acabei de falar, ele acaba sendo um pouco mais recuado, então ele acaba sendo até meio melodioso demais, ele não vai te atrapalhar em nenhum momento, ele não vai ser agressivo em nenhum momento, só que ao mesmo tempo ele acabou deixando o som um pouco não tão detalhado quanto eu gostaria, principalmente por esperar um pouco mais de um drive eletrostático. Tá? Ainda assim, eu acho que os agudos deles são bons, eles são ok ali assim, mas ainda eu preferia que eles fossem bem mais pra frente. Em relação à imagem dele e parte de palco sonoro, eu achei a imagem dele bem confusa. Então, você sabe qual lado que está vindo, mas não sabe exatamente aonde, você não consegue distinguir muito isso. Então, para mim ficou bem confuso. E eu achei ele muito intimista, então ele não tem um palco sonoro que seria muito legal. Então, definitivamente eu não recomendaria esse fone
para quem quisesse jogar. Indo para a parte de conclusão então. Explicando um pouco também sobre a parte de drivers eletrostáticos, ele acaba sendo um driver muito caro, porque normalmente os drivers eletrostáticos, no caso, ou os drivers eletrostáticos de fones de ouvido de in-ears, ele acaba sendo muito caro, então você começa ali a encontrar eles a partir de uns $500 ali. Abaixo disso é meio difícil de você achar esse tipo de driver. O que a KZ conseguiu fazer, eles fizeram, ao invés de ser um driver eletrostático de alta tensão, que é o que contém nesses in-ears mais caros, eles fizeram um de baixa tensão e conseguiram reduzir bastante o preço. O preço desse KZ Zex, ele está na faixa de R$120 mais ou menos, 120, 130, depende da variação do dólar ali. Ele sai por $20 normalmente. E ele acaba entregando uma qualidade muito boa para um fone que é por esse preço, né? Se for pensar, $20 hoje aí, perto dos fones que a gente tem, é muito barato. No meio audiófilo, principalmente nos sites americanos ali, que a gente acaba lendo bastante, ele é muito bem falado, ele já está sendo considerado um dos melhores fones da KZ que eles lançaram até hoje, só que para mim ele já não, eu acho que não entraria muito nessa categoria como o melhor de todos. E em relação, por exemplo, ao ZS10 Pro, ele acaba sendo um pouco... As sonoridades são bem diferentes, na verdade, né? O que acontece é que, como ele tem os graves para frente e os médios muito para frente, ele acabou deixando um pouco a parte metálica, no caso que tem os S10 Pro. Então ele não é tão metálico assim, ele é bem mais musical. Só que eu acho que acaba sendo muito mais específico para alguns tipos de música. Então não são qualquer tipo de música que vai ficar muito boa nele. Então assim, para ele, eu acho que músicas do estilo eletrônica fica muito bom, ficou muito legal mesmo. Tem uma batida muito forte, um sub muito forte ali que ele vem. Na parte de hip hop também vai acabar ficando legal. E na parte de acústicos, como ele traz muito essa parte dos médios para frente, e eles são os médios mais graves, assim, os médios mais gordos ali, e a parte dos de músicas clássicas não, mas acústicas, eles ficaram muito boas. Ele ficou muito presente, ele joga muito para frente os instrumentos, então fica muito legal. Tá? Mas no geral, se você for pensar nele como um único fone, eu talvez não indicaria ele, eu até preferiria o ZS10 Pro do que o Zex, mas ainda assim é uma ótima opção para quem gosta de médios, com bastante a parte de graves ali, e que tem problemas, no caso, com agudos, que às vezes acabam incomoda um pouco ali a parte de os agudos por serem muito perfurantes ali. Então se você não gosta muito de agudos, esse é o fone perfeito para você. Pessoal, agora que eu continha, se vocês quiserem ver mais reviews de vídeos de fones de ouvido e de amplificadores, segue a gente vai estar postando semanalmente. Muito obrigado e até a próxima.